Diz assim a palavra do Senhor. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos diante de um texto muito duro, uma exortação muito grande a todos nós, e rogamos que a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para entendê-la, e assim o Senhor aplique as Tuas verdades em nossa vida de uma forma muito prática, para que vivamos conforme a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Fica conosco nesse momento, nos ajude a entender os Teus preceitos, a confiar neles como palavra do Senhor, cheia de autoridade, e assim, ó Deus, que o Senhor venha mudar a nossa vida a cada dia, que possamos viver não conforme a nossa dureza de coração, engano do coração, mas conforme a Tua vontade, e assim nos submetamos à vida do Senhor, à presença, ao poder do Senhor sobre nós. Fica conosco, ó Deus, nesse momento, e o Senhor continue a trabalhar no coração de cada um de nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a pregação expositiva, ela tem um benefício muito grande, porque o apóstolo Paulo, ao se reunir com os líderes da igreja de Éfeso, lá em Mileto, ao se despedir de Éfeso, ele reúne os presbíteros da igreja e ele diz algumas coisas muito importantes. Dentre elas, ele diz assim: eu nunca deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Então nós temos que pregar todo o desígnio de Deus, toda a palavra de Deus, nós temos que anunciar. E é isso que Paulo fazia. Nós não podemos ficar aquém do que Deus revelou, né? E nem ir além. Eu não preciso ir além do que está escrito. Eu não preciso buscar novas revelações, mas eu também não posso ficar aquém. Aquilo que Deus mandou, eu tenho que falar. Agrade a quem quiser. Quem não quiser, paciência, né? O pastor não é político. O pastor não está aqui para fazer promessas, o pastor está aqui para ser fiel ao Senhor. E a pregação expositiva tem essa vantagem, porque nós estamos indo numa sequência e de repente um tema te interessa, você acha legal, um tema talvez não tanto, um tema você acha, poxa, mas esse texto é duro demais para nós, mas é a palavra de Deus. E nós precisamos considerar isso. A palavra de Deus tem aplicações para a nossa vida como um todo, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de autoridade do Senhor. E nós precisamos nos submeter a ela, nós precisamos entender o que ela tem para nós. Estamos diante de um texto bem pesado, bem difícil, um texto que fala do juízo eterno para aqueles que não creem, para aqueles que não querem crer em Deus, rejeitam a Deus. Esse é o ponto. E aí nós entramos num ponto, num debate de séculos entre vários pensadores. Esse debate começa a ser pincelado ainda no Renascimento cultural, um pouquinho antes da Reforma, mas ele toma força com os pensadores da linha do Iluminismo, que trouxeram vários benefícios para o conhecimento, para as áreas da ciência, mas que infelizmente se perderam. A ideia iluminista era mostrar que a igreja falhou em ser luz do mundo, e eles querem apresentar aqui algo que seria como um perfeito céu, uma vida perfeita aqui na terra, não com a instrução de Deus, mas com uma boa política, com uma boa economia, com as áreas da ciência, e eles acharam que dariam conta disso. Nós temos toda a história, estou me referindo ao ano de 1750, mais ou menos, o auge do iluminismo, mas logo em seguida eles não deram conta de que aconteceriam 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra, para mostrar o quanto o pecado é uma desgraça na vida do ser humano.
Então nós estamos aqui diante de um texto difícil e que fala de um tema muito debatido na academia, muito debatido em universidades. Aqueles que são jovens e vão para as universidades se deparam com temas difíceis como esse, que é a questão do inferno. Se existe ou não inferno, se pode um Deus tão bom punir alguém no inferno, levar alguém ao inferno, e essa discussão de séculos, onde nós temos pelo menos 3 linhas principais que dominam. A primeira linha é aquela que entende que não existe inferno, que Deus é só graça, só amor, só compaixão, e jamais Deus vai punir alguém, não existe inferno. Ou seja, viva do seu jeito, faça o que você quiser da sua vida, e você não vai ter que prestar contas a Deus. Existe essa linha. Aliás, essa linha é mais conhecida pela defesa daqueles que se intitulam ateus. Eles estão dizendo que aquilo que eles acham é mais importante do que o que a Bíblia ensina. E muita gente cai nessa conversa dos ateus, de que não tem inferno, de que ninguém vai precisar prestar contas ao Senhor. Mas existem aqueles que até entendem Deus, têm uma certa desejo por Deus, e entendem que Deus tem que punir. Só que Deus não vai punir com o inferno, e eles são os chamados aqueles que entendem do aniquicionalismo, ou seja, tudo será aniquilado, não haverá inferno. A pessoa que morreu sem Cristo deixa de existir, como os animais, né? Ou seja, a pessoa morre, a separação do corpo com a alma, ela deixa de existir, porque ela não crê em Jesus, ela não vai para o céu, mas ela também não vai para o inferno. O aniquicionalismo, ele prega, ele defende essa tese. Pois bem, existe uma outra tese, que é o que a Bíblia ensina, e o que nós, como igreja evangélica, e as igrejas genuinamente evangélicas defendem, o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todo aquele que não quer Jesus, que não tem Jesus, vai sofrer no lago de fogo e enxofre. Nós lemos o texto de Apocalipse que falava exatamente isso. Os incrédulos, eles pagarão o preço pelo seu próprio pecado, porque eles não creem. E então eles serão levados ao inferno que Deus preparou para o diabo, seus anjos e para todos aqueles que não creem. Irmãos, olha que interessante. As 2 primeiras linhas, elas vêm com um discurso legal, bonito. Os pensadores que defendem essas teses vêm com um discurso semelhante àquilo que a serpente fez com Eva, lembram? Da tentação no Gênesis. Lá no Éden, de que maneira Eva foi tentada? Satanás se coloca como um bonitinho, como um legal, e Deus é o injusto da história. E aí, essas 2 linhas chegam da mesma forma, de maneira gostosa, sutil, e com uma argumentação interessante, dizendo assim: como pode um Deus punir alguém por inferno? Se Deus é amor, Deus jamais vai fazer isso. Então, ou não tem inferno, ou as pessoas serão aniquiladas, mas inferno não tem. As 2 linhas dizem estar firmadas no amor de Deus. Terrível engano. É o contrário. Se você parar para pensar, é totalmente o contrário. Se eu tenho um Deus que vê que as coisas estão indo cada vez pior, que o pecado traz problemas sérios na nossa vida, que há corrupção, injustiça e um monte de coisa errada acontecendo na humanidade por causa do pecado, e Deus sabe disso e não faz nada, onde está o amor de Deus nisso? O amor de Deus está firmado na sua justiça. Aliás, o grande conceito de justiça só existe por causa de Deus. Vamos lembrar a conversão de C.S. Lewis. Um homem que se dizia ateu, não queria saber de Deus. E o grande problema de C.S. Lewis é: onde está Deus quando acontece um problema no mundo? Quando uma criança sofre? Quando alguém passa por alguma dificuldade? Onde está a justiça de Deus? Até que um amigo seu chega para ele, faz ele pensar um pouquinho e diz assim: qual é o teu conceito de justiça? Onde você pode firmar o seu coração em justiça? A justiça está apenas em Deus. Deus é justo e nós queremos justiça porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano quer justiça. E nós desejamos justiça porque somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, olha só, quando eu digo assim, não, Deus não vai punir o pecador levando ao inferno porque Deus é amor. Eu estou dizendo que Deus não é amor.
que a pessoa pode viver como quiser, pode ser um Hitler da vida e Deus não vai fazer nada. Deus não vai punir ninguém, porque Deus é amor. Onde está o amor nisso? Você vê as coisas andando de mal a pior e você não toma nenhuma atitude sendo o Senhor soberano, o Senhor da vida, aquele que é dono de todas as coisas. Deus deu uma outra solução para isso. Deus disse o seguinte: eu perdoo a humanidade, aqueles que creem no meu Filho, no sacrifício do meu Filho. A minha ira não vai cair sobre todos os homens, mas vai cair sobre o meu Filho na cruz. Vai ser apaziguada em Cristo. E Cristo vem, paga o preço pelo nosso pecado. E a partir da morte de Cristo e da ressurreição dele, você tem duas maneiras de viver. Ou você vai ouvir aquilo que os filósofos e pensadores defendem, ou você vai ouvir o que Deus defende na sua palavra. Ou você vai dar atenção àquilo que Cristo te ensina, ou você vai dar atenção àquilo que homens ensinam. O Senhor Jesus, ao falar sobre o inferno, ele dá vários exemplos nas Escrituras. Certa vez ele disse assim: a cidade de Jerusalém é cercada por vales, e um dos vales é chamado de Vale do Rinom, onde ali era depositado o lixo da cidade. Eles levavam como se fosse um lixão, levavam para aquele lugar, depositavam o lixo da cidade. Por causa do sol, o sol a pino, junto com as substâncias químicas do próprio lixo, de repente começa um processo químico e causa um incêndio naquele vale. E havia uma questão interessante: não apagava. Dia e noite, aquele vale estava incendiado. Né? Por quê? Porque o fogo consumia e cada vez mais consumia por causa do lixo e da substância química tirada ali do lixo. Aí Jesus diz assim: o inferno é igual a este local, um fogo que não se extingue, que não se apaga. E todo aquele que não crê vai ter que prestar contas a Deus. Deus oferece o perdão em Cristo. Deus oferece o pagamento da dívida nossa. Se você não quer, pague por si mesmo. Viva do seu jeito, faça do seu jeito e justifique-se diante de Deus que você não é pecador e que você merece entrar no céu. Porque ou a céu ou o inferno, não é o lugar da presença de Deus ou o inferno. Irmãos, é como se nós tivéssemos uma dívida impagável. E tínhamos mesmo uma dívida impagável. E alguém que tem condições de pagar, chega para o seu banco, vai lá e paga a sua dívida. E você não aceita. Se você não aceitar o pagamento dessa dívida, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar por isso. E vai ter que ser preso por isso. Ou vai perder os seus bens por isso. Porque você não pagou a dívida que alguém quis pagar no seu lugar. Vejam só, a salvação não é de graça. A salvação é pela graça. Ela custou um preço muito alto, custou o preço de Jesus morrendo na cruz. Basta você querer, aceitar, receber a Cristo ou não. E se você não quer, então ande do seu jeito e faça da sua forma. Vejam só o que o texto vai dizer para nós. Vamos só lembrar o que está acontecendo aqui na carta aos Hebreus. Os hebreus Hebreus eram judeus convertidos ao cristianismo. E eles estavam sendo assediados por alguns judeus para abandonarem o cristianismo. Como que dizendo: existe um caminho melhor, mais perfeito, mais legal para vocês. Vejam como a vida de vocês está difícil, vocês têm provações, têm lutas na vida. Voltem às práticas judaicas, abandonem a Cristo. Esses judeus estavam sendo assediados a isso. E aí, durante toda a carta, ele vem mostrando que Cristo é melhor do que Moisés, Cristo é melhor do que Josué, Cristo é melhor do que os sacerdotes, Cristo é melhor do que os anjos, Cristo é tudo o que a gente precisa. Cristo é cheio de glória, de riqueza, é o Filho de Deus e morreu por nós. Ele é o próprio sacrifício, Ele é aquele que intercede por nós e tantas coisas que nós já vimos até o capítulo 10. E agora, ao chegar aqui no verso 26, ele vai mostrar aqueles que abandonam a fé, o que acontece com eles? Aqueles que, uma vez conhecendo a palavra, vivendo com Cristo, abandonam a Cristo, para qualquer que seja o caminho, né? Então o texto no verso 26 diz isso: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. O que ele está dizendo aqui não é o crente que vive numa guerra espiritual. Todos nós somos crentes, sabemos disso.
Paulo fala dessa guerra em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu faço, o que eu não quero eu faço, está sempre diante de mim. Paulo fala disso lá em Gálatas, no capítulo 5, a guerra, as obras da carne contra o fruto do Espírito, ou seja, a ação de Deus na nossa vida, e a nossa natureza má, voltada para o mal. Há uma guerra espiritual em todo crente. Nós vamos lutar com isso a vida inteira. Enquanto Jesus não nos buscar, nós não partirmos para a glória celestial, nós lutaremos contra o pecado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está se referindo àquele que deliberadamente, voluntariamente, é essa ideia, ele abandona Cristo, ele não quer mais saber de Jesus. Ele nega Jesus e acha que não precisa de Deus. Ele zomba de Deus, ele não quer mais a ajuda de Deus, o cuidar de Deus. Depois de ter conhecido a verdade, ele faz isso. Ou seja, ele está se referindo à apostasia, ao abandono da fé. E aí, para aqueles que abandonam a Cristo, o texto diz, não há mais sacrifício a fazer. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, mas você não quer o sacrifício de Jesus, então não tem mais o que fazer. Você estará completamente condenado. E é a argumentação que vem a seguir, né? Pelo contrário, o que te espera? Qual é a expectação? Horrível juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Se você não quer Jesus na sua vida, o que te espera é horrível juízo e fogo vingador prestes a consumir. Você vai ter que pagar pelo preço do seu pecado. Deus pagou no seu lugar. O Deus Filho se fez homem, pagou todos os pecados levando na cruz. Ele encravou o escrito de dívida que era contra nós. Paulo diz isso lá em Colossenses. Lembram disso? Colossenses 2, verso 14. Aquela acusação contra Jesus, Pilatos não tinha do que acusar Jesus. Não havia nada para dizer contra aquele homem. E aí Pilatos coloca a plaquinha de acusação. Em cima da cabeça do crucificado vinha a plaquinha de acusação. Qual era o crime? Este é o rei dos judeus. É o que ele está sendo acusado. E ele colocou, este é o rei dos judeus, em 3 línguas, para todo mundo ver, ouvir, né, ler, entender. Não havia acusação contra ele. E Paulo diz que aquela plaquinha, ou naquela placa, foi levada a nossa dívida, cada um dos nossos pecados. Desde a menor mentirinha, um pensamento ruim, atitudes erradas, qualquer que seja o seu problema, o seu pecado, todos pecaram, diz a Bíblia, e todos os pecados foram pagos em Cristo. Agora, se você não quer que Cristo pague a sua dívida, então o que te espera é o que o texto diz, a expectação é de horrível juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Irmãos, olha só o que o texto vai dizer. Ele usa 2 exemplos aqui interessantes, né? Que estão na lei do Senhor, lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 17, Deuteronômio capítulo 32. Capítulo 17 primeiro. Sem misericórdia, verso 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Qual é o contexto de Deuteronômio 17? Aquele que pertence ao povo de Deus e que abandona Deus, não quer mais saber de Deus, quer seguir outros ídolos, e ele quer continuar ali na comunidade judaica, ele será morto, apedrejado, sem misericórdia, se houver testemunhas, de 2 a 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele tinha uma chance, ele podia ter ido para o outro lado, ele podia ter ido para qualquer outro povo, mas ele quer ficar ali no contexto judaico, e ele quer fazer a vontade dele. E aí não é assim que funciona, né? A ordem é, todos aqui precisam crer em Deus, precisam obedecer a Deus e andar conforme a lei do Senhor. Quem não quiser, vai ter que pagar por isso. Então a citação é lá de Deuteronômio 17, depois você pode ler com cuidado o texto. E aí o texto vai dizer que Deus é o vingador, citando Deuteronômio 32. De quanto mais severo castigo julgai vós, verso 29 agora, né? De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus. Eu vou voltar nesse verso 29, vamos passar para o 30 aqui, depois eu volto no 29, tá? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Uma citação de Deuteronômio 32. De novo, porque Deus é amor, ele precisa punir o pecador. Porque Deus é amor, ele precisa fazer algo contra o pecado e o pecador.
Por isso que a Bíblia ensina algo interessante sobre disciplina. Você disciplina porque ama. Se você não amar o seu filho, você deixa o seu filho fazer o que ele quiser. Quem não ama, deixa o filho fazer o que quiser. E o filho vai se dar mal na vida. E o filho vira um delinquente, o filho toma atitudes erradas, porque o pai não está nem aí para ele, deixa o filho fazer o que quer. A Bíblia diz em Hebreus mesmo, capítulo 12, nós vamos chegar lá, que nós disciplinamos como um pai que ama. Várias vezes eu já disse isso para a igreja. Quando o Gael era menorzinho, ele queria brincar com faca. Ele via a gente com faca ali comendo, ele queria pegar a faca para brincar. O que vocês acham? Eu devia ter dado uma faca para ele? Talvez as terapias hoje em dia diriam, coitadinho do menino, não pode dizer não. Você vai frustrar o menino, coitado. Vai dar uma faca para ele? Dá, ele quer. Eu não posso dar o que faz mal para o meu filho. É minha responsabilidade cuidar dele, porque eu o amo. E Deus vai cobrar de mim o quanto eu devo cuidar bem dele. Isso serve para uma faca e mais ainda serve para a vida espiritual dos meus filhos. É responsabilidade minha como pai ensinar o caminho do Senhor, mostrar a eles que se eles andarem com Deus, todos os seus pecados serão pagos na cruz de Cristo, perdoados em Cristo. Nós fazemos isso por amor, e é por isso que Deus tem que punir o pecado, senão ele não é amor. A justiça e o amor de Deus caminham juntas. Não são contraditórias, se completam, porque quando não há justiça é sinal de que não há amor. Diferente daquilo que os pensadores falam, pensadores ateus. Então olha só, voltaremos agora aqui ao verso 29. O texto diz assim: de quanto mais severo o castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés. Sabe o que é calcar os pés? Pisar em Cristo. Tem um monte de gente pisando em Cristo, né? Rejeitando Cristo. Fala de Jesus, não está nem aí. Eu não gosto desse Jesus, não quero esse Jesus. Eu já disse isso algumas vezes. Pastor Hernandes tem uma frase muito importante e impactante. Ele diz assim: cuidado com o que você ora. Deus atende orações. Se você passar a sua vida inteira pedindo, eu não quero Cristo, seu pedido será atendido. Quando você morrer, você não vai ter Cristo. E não ter Cristo significa pagar pelos seus próprios pecados no inferno. Cuidado com o que você faz, com o que você pede. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, ou aos pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança. Você zomba do sangue de Cristo, você não quer o sangue de Cristo, que purifica de todo pecado. Então vai ter que pagar com o seu próprio sangue, isso vai custar toda a eternidade de sofrimento. Claro, você tem a opção de seguir aquilo que os filósofos ateus defendem. Quer seguir a palavra de homens? Viva do seu jeito. Mas se você quiser seguir aquilo que Deus instrui, se você entender que Deus é o Deus de toda graça e que Deus deu uma solução para o nosso pecado, você vai valorizar o sangue de Cristo derramado na cruz. Cada gota que Ele derramou, cada sofrimento que Ele derramou. J. Packer, ele diz num dos seus livros algo muito interessante: os sofrimentos, cada segundo, cada minuto do sofrimento de Cristo na cruz corresponde à eternidade toda da morte eterna, do inferno. Jesus experimentou toda a dor do inferno sobre si mesmo, vertendo o seu sangue na cruz, para que eu e você, para que toda a humanidade que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está fundamentado o amor de Deus, conforme João escreve, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer experimentar o amor de Deus, então você precisa crer em Jesus, entregar a vida a Jesus, e assim entender que os seus pecados todos foram pagos na cruz de Jesus. Mas tem gente que pisa em Jesus. Tem gente que despreza o sangue de Jesus, e não só de Jesus. O texto diz assim: o qual foi santificado, né, com o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça, desprezou o Espírito Santo de Deus, que nos convence, como vimos hoje pela manhã na aula. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Mas eu desprezo o Espírito, eu não quero a obra do Espírito na minha vida. Eu sou autossuficiente, eu quero viver do meu jeito. Salmo 1. Lembra do escarnecedor do Salmo 1, verso 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é aquele que entende, eu não preciso de Deus. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu vou repetir uma ilustração que eu sempre falo, que a minha família fica brava comigo, que eu não tenho outra ilustração, mas para mim é a melhor. Quer fazer do seu jeito? Todos nós, toda a humanidade está nas mãos de Deus. Se nós queremos fazer do nosso jeito, então Deus diz, então faz aí. Deus que jogou? Não foi Deus quem jogou. Nós é que nos afastamos da graça. Nós é que desprezamos a graça. Então nós vamos ter que andar por nossa própria conta e risco. Isso tem uma consequência. Foi assim que caiu Satanás e seus demônios, seus anjos, os anjos caídos. Foi assim que o homem desprezou a palavra de Deus, Adão e Eva lá no Éden, e andou por seu próprio coração enganoso. Deu ouvidos à voz de Satanás. E é assim que nós caímos, quando zombamos de Cristo, quando pisamos em Cristo, quando desprezamos o sangue da aliança vertido na cruz em Cristo, quando desprezamos a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que se nós abandonarmos toda essa bênção, não há mais sacrifício, não há mais o que fazer. Nós teremos que prestar contas a Deus. E sobrará, como diz o texto no verso 27, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Irmãos, deixa eu contar duas ilustrações aqui. A primeira delas, eu já falei isso com a igreja. Eu tinha, por volta dos meus 17 anos, quando minha mãe disse, vem um pastor em casa nos visitar. E aí eu falei, eu não gosto de pastor. E eu saí de casa. E eu demorei para voltar para casa, porque eu sabia que o pastor estava lá, era noite, não lembro qual dia da semana que era, mas eu demorei para voltar. Eu não queria ouvir nada que pastor tinha a me dizer. Não gostava de pastor. E para minha surpresa, pela providência de Deus, Deus tinha algo para fazer na minha vida que eu nem imaginava. Para minha surpresa, eu cheguei lá e o pastor estava lá, no finalzinho da visita. Peguei só o finalzinho, eu peguei duas ilustrações, uma é um pouquinho maior, eu não vou contar, eu conto a pequena sempre, que é mais fácil. No finalzinho, na hora da oração, ele disse assim, nós estávamos na sala da minha mãe, toda a sala iluminada, o corredor escuro, apagado, que leva para os quartos, para a cozinha, para o banheiro. E ele disse assim, olha só, nós estamos aqui diante da luz. Se eu correr para o corredor, eu me afasto da luz. Mas eu tenho como voltar, e a luz está aqui. Deus é luz, a Bíblia diz isso, Deus é luz. Somos nós que andamos nas trevas, somos nós que nos afastamos da luz e caminhamos para as trevas. E aquilo penetrou meu coração de um jeito, a minha mente de um jeito, que eu fiquei pensando, eu acho que eu estou andando nas trevas. Eu acho que aquilo que ele falou faz sentido. E o Espírito Santo foi trabalhando, moldando o meu coração, me fazendo entender, criando circunstâncias, mudando completamente a minha vida. Em pouco tempo eu estava na igreja presbiteriana de Rude Ramos, frequentando, ouvindo e Deus trabalhando no meu coração. E depois de algum tempo indo para o seminário, e eu que não gostava de pastor, estou aqui já com 20 anos de pastorado. Irmãos, Deus é um Deus que é justo e que nos ama. E Ele quer que andemos na luz dEle. Mas se nós quisermos andar nas trevas, chega uma hora que Deus fala, então faz aí do seu jeito. Só que há um risco. Porque se nós morrermos abandonando ou calcando os pés em Cristo, desprezando o sangue de Cristo, desprezando a obra do Espírito Santo, não haverá tempo para voltar e para se arrepender. O Dr. Robert Williams, ele conta uma experiência, eu vou terminar contando essa mesma experiência, que aconteceu com uma jovem, ele era professor de uma universidade nos Estados Unidos, e ele começou a falar do amor de Deus para os seus alunos, e uma jovem da faculdade, ela se interessou pelo Evangelho, começou a conhecer mais ele, conversou com ele, com a esposa dele,
e começou a gostar das ideias de Cristo, do Evangelho. E essa mulher, essa jovem ainda, começou até a frequentar a igreja deles. Começou a trabalhar ali na igreja, a se envolver. Mas depois de um tempo, ela acabou andando por caminhos tortuosos, de pecado, de coisas erradas que ela estava fazendo. E aí, pessoas se aproximaram dela, até no ambiente universitário isso é fácil de encontrar, pessoas, os ateus, com pensadores, com ideias que se acham mais arrogantes do que qualquer um, aliás, que são mais arrogantes do que qualquer um, não é? Acadêmicos, porque sabem de tudo, são doutores, pós-doutores, e começou a fazer a cabeça dela, que nada, é bobagem esse negócio de Deus, é bobagem esse negócio de fé, de Bíblia, esquece isso, que inferno não tem nada disso, não. E aí aquela jovem, voltada para uma vida de pecados, ela começou a falar mal dos crentes. E ela falou, o cristianismo é falso, todo mundo é falso, eu não vou mais acreditar em Deus, em nada disso. E ela abandonou completamente o caminho do Senhor. Depois de ter conhecido a verdade, ela abandonou o caminho do Senhor. Eles ficaram chateados, ele, pastor, a sua esposa. Robert Williams mudou de cidade, foi trabalhar em outra universidade. Até que um jovem convidou para um casamento, na mesma cidade. E essa jovem foi convidada para o dia do casamento. Já uma mulher, os anos passaram, e ele foi pregar no casamento, ele fez o casamento, teve a festa, já estava longo o dia, ele precisava voltar para pegar o avião, e essa jovem, agora mulher, disse assim para ele, pastor, eu quero te levar para o aeroporto. E ele falou, não precisa, eu dou um jeito de ir, de outro jeito, não, eu quero te levar para o aeroporto. E aí ela levou ele para o aeroporto. E lá ela quis conversar com ele sobre essas ideias que ela aprendeu dos filósofos e não sei o que, e ele estava cansado. Ele fala assim, eu estava irritado e cansado, porque depois de um dia de viagem, casamento, um monte de coisa no dia, eu estava cansado, a cabeça cheia, um monte de gente para cumprimentar, para conversar, e ela ao final do dia quer conversar sobre filosofia, sobre vários pensadores, e eu não estava muito afim. Até que eu resolvi fazer uma pergunta para ela, eu disse assim, só explica uma coisa, quando você abandonou a Cristo por causa dessa sua filosofia, o que veio primeiro? Uma vida de pecados ou você começou a ouvir os filósofos? Os ateus filósofos? E aquela mulher começou a chorar. E chorava copiosamente. E aí ele começou a falar do amor de Deus para ela. Ele renovou ali, né? Reevangelizou ela, mostrando a graça de Deus. Mostrando a ela que ela só estava acreditando nos filósofos ateus porque ela queria uma vida de pecado. Ela queria abandonar a Cristo naquele momento, e aí ela queria uma justificativa. Ela queria alguém que pudesse dizer para ela, não precisa seguir a Bíblia como ela é, não tem inferno, não, faz aí a vida do seu jeito. E ela encontrou isso nos pensadores humanistas, iluministas. Mas aquela jovem ali naquele momento realmente entrega a vida a Jesus e se tornou uma serva do Senhor, voltou para a igreja e passou a servir ao Senhor. Irmãos, essa história faz a gente pensar um pouquinho. Como está a nossa caminhada com Cristo? Será que nós temos pisado em Cristo? É verdade, o texto não está se referindo aqui àquele crente que luta contra os seus pecados internos, contra as suas manias, contra os seus problemas. Não, está se referindo à apostasia, aquele que realmente abandona deliberadamente, voluntariamente a Cristo. Mas nós podemos pensar um pouco e aplicar esse texto para a nossa realidade. Há muitos teólogos aí hoje em dia, pastores, teólogos, dizendo assim, a Bíblia tem erro, não é bem assim não. A pergunta que eu tenho para fazer para esses homens, por que eles não abandonam o ministério e vão fazer qualquer outra coisa? Por que não vão se tornar engenheiros, médicos, operadores de máquinas, se eles não creem mais na Bíblia e em Deus? O que eles estão fazendo enganando as pessoas? Porque não desejam mais a Deus e ensinam que está errado. Pregadores famosos que estão ganhando muito dinheiro com isso, dizendo a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia tem erro, a Bíblia é isso ou aquilo. Pregadores que já há muito tempo se afastaram da verdade de Deus. Por que eles não seguem a vida para fazer qualquer outra coisa? Se eles deixaram de crer em Jesus, se eles estão pisando em Cristo, desprezando o sangue de Cristo e desprezando o poder e a obra do Espírito Santo na vida deles.
Eles estão sendo injustos, porque estão ganhando dinheiro com isso. Lamentavelmente, isso acontece. Mas podemos pensar na nossa vida. Será que nós temos valorizado as coisas de Deus em nós? A comunhão com Deus. O caminhar com o Senhor de maneira simples, humilde. Em oração todos os dias. Senhor, me ajuda a andar conforme o teu querer. Não dá a mim um coração arrogante. Eu quero ter um coração submisso, um coração igual ao teu. Eu quero andar conforme as tuas vontades, os teus preceitos, e não conforme o meu coração enganoso. Você tem dois caminhos a escolher. Você pode seguir o que os homens dizem. Tem vários filósofos aí dizendo, né? Aliás, eu termino aqui lembrando da frase de Voltaire, quando ele disse assim, grande pensador iluminista, né? Ele disse assim, daqui a 100 anos, ninguém mais lembra de Jesus e da palavra. 100 anos passaram, o que aconteceu? Exatamente quando deu 100 anos de que ele disse essa frase, a Sociedade Bíblica Britânica comprou a casa de Voltaire e começou a produzir Bíblia na casa dele, para mostrar aos homens que não é a palavra de homens que prevalece. Quase ninguém conhece Voltaire, a não ser se você estudar um pouquinho mais filosofia e coisas assim. Mas qual a relevância de Voltaire? Tem muita coisa boa que ele deixou, sim, mas incomparavelmente melhor é aquilo que Cristo deixou, aquilo que a igreja tem feito no mundo, impactando milhares e milhares de gerações. Todo aquele que zomba de Cristo, que despreza a Cristo, vai ter que prestar contas a Deus numa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumi-los. Que não seja essa a sua história, que você possa ter a vida eterna. Deus é um Deus de amor, Ele te oferece a graça. Ele oferece a você um caminho de graça, de glória, de alegria. Mas se você desprezar a Cristo, então viva do seu jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque o que nos espera, para aqueles que amam a Cristo, o que nos espera é céu, lindo céu. E é o que nós vamos ouvir agora com um coral, ou com parte do coro que vai nos dirigir em louvor.